A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui na Assembleia, na sede da Assembleia de Deus em Barcarena, estado do Pará, sob a administração do nosso pastor presidente, nosso pastor Orivaldo Ribeiro, e temos a nossa missão de fazer a meditação em mais uma lição, da lição de adultos do segundo trimestre do ano de 2020. Tendo que o tema que nós estamos estudando nesse trimestre é a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o selo da promessa. E hoje nós chegamos à nossa 12ª lição. E eu queria dizer que você é muito bem-vindo em poder estar aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor, acompanhando a palavra do Senhor juntamente conosco. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê as palavras da profecia. Então você é bem-aventurado em ouvir a palavra do Senhor, onde quer que você esteja. No momento em que nós estamos atravessando, em que ainda temos em nosso município de Barcarena algumas limitações em relação às nossas reuniões de congregacionais, já temos alguns cultos, já temos algumas reuniões liberadas, mas com certas restrições. E dentre elas temos a Escola Bíblica Dominical, aos domingos pela manhã a partir das 8 horas, em que uma parte dos irmãos não vão poder comparecer. E para este nós estamos ministrando, servindo como facilitador dessa 12ª lição, da lição de jovens e adultos. Meu nome é Vilmar Nascimento, sou presbítero da Assembleia de Deus e vou estar atuando como vosso facilitador nessa lição. A lição de hoje é a lição de número 12 e fala a respeito da conduta do crente em relação à família. O texto áureo fala: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. E a verdade prática que diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Só que já temos lições importantes para nós meditarmos, que o homem, ele constitui a sua família a partir do momento em que ele se torna realmente um homem, em que ele pode amparar uma esposa, pode amparar uma pessoa. Ele sai da sua residência e passam os dois a serem não mais dois, mas passam a ser uma só pessoa, uma só personalidade, ou como diz a Bíblia, uma só carne, em que um não é mais importante do que o outro, mas tem papéis diferentes dentro da constituição do lar, dentro da constituição da família. Papéis diferentes sim, mas não um grau de importância mais importante ou menos importante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículo de 21 a 33 e capítulo 6, versículo de 1 a 4. Nossos objetivos da nossa lição: no primeiro ponto, no primeiro tópico, vamos estar refletindo a respeito da conduta bíblica prescrita para os maridos. No segundo ponto, segundo tópico, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E no terceiro tópico, uma orientação sobre a conduta dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais no ambiente familiar. Temos orientação e instrução para toda a família. E a nossa igreja é uma igreja familiar, é uma igreja constituída por famílias. O nosso alicerce começa nas famílias, que quando as famílias estão bem, a igreja também fica muito bem, muito abençoada. E o nosso adversário, ele luta com todas as suas forças para que a família não prospere e não venha dar os frutos maravilhosos que são necessários para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Antes de passarmos a nossa lição propriamente dita, eu queria convidar também você a participar dos nossos canais sociais que a igreja disponibiliza para atendimento aos seus membros e também para pessoas que não nos conhecem, que desejarem nos conhecer. Temos um canal no YouTube, AD Barcarena no YouTube, temos um canal também no Facebook, temos uma página no Facebook e também temos no Instagram. Você tem a liberdade de poder acessar, ouvir a palavra de Deus. Temos os nossos cultos dia de segunda-feira, dia de quarta-feira, dia de sexta-feira e aos domingos também, pela manhã e pela parte da noite.
sendo veiculados ainda de maneira online, mas também já estando disponível se você quiser comparecer a alguma de nossas congregações. Na nossa introdução, nosso comentarista diz que na Bíblia o relacionamento familiar ele é um projeto divino que pressupõe um matrimônio. Quais são as características dele? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Este foi o plano de Deus quando ele instituiu a família. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 que Deus, quando começou a criar as coisas, desde o versículo 1, ele já estava dizendo que tudo era bom, tudo era agradável, tudo era muito bom. Mas teve uma coisa que ele não considerou bom, e foi o homem não ter uma ajudadora, alguém que estivesse ao seu lado para auxiliá-lo. Aí isso foi um ponto que Deus disse, isso não é bom. E ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, que esteja ao seu lado, que lhe acompanhe. E Deus pegou uma das costelas de Adão, tirou do lado dele, de maneira a fazer uma ajudadora que pudesse estar ao lado dele, compartilhando da mesma missão que Adão, que é abençoar todas as famílias da terra. Então, amados, foi monogâmico porque Deus só criou uma mulher para um homem, heterossexual porque Deus criou macho e fêmea, e indissolúvel porque a ideia sempre foi até que a morte os separe. Tanto que, como disse o próprio Adão, agora será carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Você não consegue tirar. Depois que junta, o próprio Jesus disse que o homem não deve separar o que Deus uniu. Está lá em Mateus, capítulo 16. Então, amados, este casamento foi criado por Deus. E no primeiro ponto ele fala a respeito da conduta do crente como marido. Vamos começar logo pela responsabilidade do homem em relação à sua parte de responsabilidade de marido. Como marido, no primeiro ponto ele fala que o papel do marido deve ser, primeiro, como líder da família, líder espiritual e líder familiar também. Ele trabalha como profeta e trabalha como sacerdote da sua família. Como profeta, ouve a voz de Deus e a distribui para a sua família. Como sacerdote, não deve passar um dia sequer se apresentar à sua família diante de Deus. Então é uma responsabilidade que deve ser angariada pelo homem, que não pode ser terceirizada, nem tampouco ele pode fugir dessa responsabilidade. Ele possui durante todo o decorrer da sua vida a liderança espiritual em conduzir a sua família. Josué capítulo 24, ele fala-nos a respeito das palavras finais de Josué, em que ele dizia, eu e a minha casa escolhei agora pois a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele estava dizendo? Eu, como sacerdote do meu lar, da minha casa, que tomo conta da minha família, decido que nós vamos fazer tudo para servir ao Senhor nosso Deus. Então, essa posição de liderança é que o marido deve exercer dentro da sua casa, deve liderar a sua casa, como do mesmo modo como Cristo também é o líder, é o cabeça que lidera a igreja. Tudo isso quando o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios capítulo 5, ele estava fazendo uma comparação entre o relacionamento entre o homem e a mulher no casamento com o relacionamento de Cristo em relação à igreja. Viu, amados? Então o marido é o cabeça da mulher, Cristo é a cabeça, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Tá? Aqui cabe um comentário, que alguns movimentos feministas dizem que essa situação em que a relação o homem coloca o homem como posição de cabeça, ele diminui a posição da mulher, mas não diminui em absoluto. Tanto que no segundo ponto, quando a gente vai ver da nossa lição, você vai ver que o amor é o elemento principal que deve nortear o caminho, o casamento para o homem. Tanto que a orientação bíblica para o homem é: maridos, amai as vossas esposas. O que é esse amor?
é o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Como funcionava esse amor? Ele se deu como sacrifício, ele se deu como motivo de bênção, ele se deu como motivo de sacrifício para que a igreja pudesse ser abençoada, para que a igreja pudesse existir. Em nenhum momento ele abriu mão do seu posicionamento. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que este é o verdadeiro amor de Deus, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor é o vínculo da paz, da perfeição, e o marido deve amar a sua esposa. E o que pressupõe esse amor? Pressupõe o terceiro ponto que já estamos entrando nele, o cuidado do marido com a sua esposa. Qual é a pessoa que cuida mal do seu corpo, que não presta atenção no seu corpo, que não o veste, que não o alimenta de maneira apropriada? Como nós com a nossa esposa somos uma só carne, nós devemos ter esse mesmo cuidado com ela. Ela faz parte de nós e através do vínculo do amor, temos que dedicar o melhor de nós para ela. Temos que dar o melhor de nós para ela. Implica em proteger, implica em lhe dar uma vida digna, implica em atender para ela nas suas necessidades mais básicas. Mesmo nas necessidades mais básicas, porque não entra só na questão da alimentação, entra na questão da provisão emocional, entra na questão da provisão material, entra em todo tipo de provisão. Temos que amar e cuidar das nossas esposas quanto maridos. Então, devemos também demonstrar para ela o nosso amor para ela, com palavras, com atitudes, com obras, com amor, com dedicação, para que ela entenda mesmo que sem palavras, o quanto nós amamos, honramos e a respeitamos. Esta é a visão bíblica em relação ao marido. Cabeça sim, mas com amor, com carinho, com dedicação, com respeito. Da mesma maneira que Cristo tem respeito, dedicação com a igreja de Cristo. No segundo ponto, ele nos fala a respeito da conduta do crente como esposa. Agora ele passa para a recomendação para as esposas. Nessa analogia paulina, ela está comparando o relacionamento com o casal, está comparando Cristo e a igreja com um casamento. Da mesma maneira, devemos ter o mesmo sentimento. Qual é o sentimento que deve ser? O primeiro conceito que fala para as mulheres, a primeira orientação é ser submisso, é submissão. Mas como essa submissão? É uma submissão cega, irracional? Não. É como que servindo para o Senhor. É como que tomando cuidado, como se estivesse fazendo para o Senhor, como se estivesse fazendo para Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa também deve estar submissa ao seu marido. Mas essa submissão não é uma submissão de estar debaixo dos pés. Lembra? A mulher ela foi feita de uma costela que estava ao lado do marido. E quando Deus a chamou para ficar ao lado do seu marido. Mas como ela deve ser? Como ela deve tratar o seu marido? Deve tratar com respeito, com honra, com decência. Viu, amados? O que o homem mais deseja, o que a mulher mais deseja no casamento? Ela deseja ser amada. E Deus recomenda que o marido ame a sua esposa. E o que a mulher mais deseja e almeja no casamento? Ela deseja ser honrada. O marido deseja ser honrado. É o que ele mais deseja dentro do casamento. E através da submissão, através desse reconhecimento da liderança do marido, ela também está honrando, ela também está fazendo ele se sentir muito bem dentro do casamento. Tudo isso, como eu disse, como Cristo em relação à igreja. Não é uma submissão para você viver subjugada,
mas é uma submissão em que você vai se sentir, vai estar honrando, ao mesmo tempo em que vai estar sendo amada e também honrada. Qual é a condição da mulher em relação à vida cristã? Bom, o nosso comentarista ele diz que na cultura judaica antiga lá, a mulher ocupava uma posição secundária, ela era parte até mesmo da propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram tratadas como escravizadas, como se fossem escravos. Mas já no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram uma posição de dignidade igual à do homem. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz que diante de Deus não há bárbaro, não há grego, não há cita, não há macho, não há fêmea, todos são iguais perante o Senhor, todos são iguais perante Jesus Cristo. Então Cristo quebrou essa convenção que tinha, até mesmo quando estava pregando o Evangelho, parando para falar, como está lá em João capítulo 4, como a mulher samaritana. Primeiro, ela era mulher. Segundo, ela era de uma tribo, era de um povo que não era bem quisto pelos judeus. Então Cristo rompeu logo de imediato 2 paradigmas, e ela se transformou numa evangelista, e foi na cidade e anunciou tudo aquilo que Cristo tinha falado a respeito da vida dela, e convidando as pessoas para conhecerem o Cristo. Você pode ver na Bíblia que quando Cristo ressuscitou, quem estava lá primeiro eram as mulheres. Então tem uma posição de destaque. Não é uma posição inferior, é uma posição de destaque. Mas ela deve reverenciar o seu marido. Tudo calçado no amor. É um relacionamento de amor. É um relacionamento que capacita a esposa e o esposo a se elevarem a um propósito mais divino no relacionamento matrimonial, e abrirem mão de convenções que seriam próprias para ele, que normalmente o homem ou a mulher não abririam mão. Não abririam mão do homem dizer para a mulher que a ama, da mulher dizer ao marido que o ama, que o respeita, que o quer bem. Tudo isso no natural, no humano, isso não é muito bem visto, não é muito bem quisto. Mas do espiritual, no resgate que Deus dá para a família, isso é motivo de bênção e motivo de união no casal. Lembra que a essência da vida cristã é o amor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a essência que nos une e que nos capacita para a gente conseguir viver este matrimônio de uma maneira que possa agradar a Deus, agradar ao Senhor e servir de exemplo para uma sociedade completa que precisa ouvir falar de Deus. A esposa, pela submissão, não vai participar das decisões da família em absoluto. Ela participa, ela opina em apoio ao seu marido, porque ela foi colocada nessa posição de ajudadora, de ajudar, de ver, de enxergar coisas que às vezes o marido não vê e não enxerga. Deus dotou as mulheres de uma sensibilidade tão grande, mas uma sensibilidade tão abençoada, que para a gente que é homem, às vezes parece que ela vê coisas que são aparentemente invisíveis. Deus dotou ela dessa sensibilidade para poder enxergar e ler nas entrelinhas que às vezes a gente não lê. Então são motivos de bênção, são complementos em que um complementa a atividade do outro para o bem e progresso da família. Estamos chegando ao último ponto. O último ponto fala a respeito da conduta do crente como filho. Aí temos 2 perspectivas. Primeira perspectiva dos pais em relação aos filhos, e a segunda perspectiva dos filhos em relação aos pais. A primeira orientação é que o pai não deve irritar o seu filho. O que é irritar? Ele está numa posição de autoridade em relação ao seu filho.
Você pai, você mãe, tem uma posição de autoridade. Isso lhe traz grande poder, mas também lhe traz grande responsabilidade. Porque você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho a doutrina e a disciplina do Senhor. A doutrina e a disciplina do Senhor. O que é doutrina? A doutrina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Você vê que acontece que muitos filhos hoje em dia não respeitam professor, não respeita pastor, não respeita líderes, não respeita ninguém. Aonde isso tudo começa? Começa dentro do lar, que os pais têm a obrigação de doutrinar, ensinar ele como deve viver e como deve se portar diante da vida. A questão da moral e os bons costumes, mas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, baseados e calcados na Bíblia Sagrada. É o que diz a Bíblia: ensina a criança no caminho em que deve andar. Está no livro de Provérbios capítulo 24. Não é você indicar o caminho, é você estar com ele no caminho e dizer: olha, esse é o caminho, nós vamos andar por ele. E admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a conhecer o bem e o mal. Amados, vivemos em um mundo em que procura de todas as maneiras trabalhar a mente do nosso filho e da nossa filha para se voltar contra tudo que se chama pelo nome do Senhor. As mídias sociais estão aí, as redes sociais estão aí, são motivos de bênçãos quando são bem usados, mas podem ser também motivo de maldição, de más conversações que corrompem os bons costumes. E nós, como pais, temos que estar atentos na orientação e capacitação dos nossos filhos. Lembra, você não cria filho para você, você cria filho para viver em meio ao mundo, que diz o apóstolo João em sua primeira epístola, que jaz no maligno. Temos as drogas, temos as más companhias, más conversações, e nós como pais temos que ensinar a doutrina e a disciplina do Senhor, para que os nossos filhos possam ser abençoados e aprendam como viver neste mundo, discernindo entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. Então os nossos critérios que temos que adotar são os critérios da palavra de Deus. Da palavra de Deus. É sentar com o seu filho, sentar com a sua filha, tirar as dúvidas, perguntar como está, o que pensa, quais são as dificuldades e conseguir explicar pela palavra de Deus. Então, pai, você não deve jamais abusar da sua autoridade em relação ao seu filho, de maneira a provocar a ira dele. Porque se ele ficar irado, aí você não está cumprindo o seu princípio bíblico como pai. Mas também não seja omisso em ver as coisas erradas e também não falar, se omitir, não querer explicar aquilo que você está vendo. Isso vai ser cobrado de você. Nós temos os filhos que são a nossa herança, está no Salmo 128. E como herança que é coisa preciosa, é coisa abençoada e abençoadora, que pode abençoar a igreja e a comunidade, e nós temos que cuidar muito bem deles. Qual é a conduta que é requerida dos filhos? Deve honrar os seus pais. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é justo. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Está lá em Efésios 6 primeiro, porque isso é justo. Segue a ordem natural. Segue o que está na Bíblia desde o Antigo Testamento. Motivo de bênção, motivo de canal de bênção para a sua vida. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Honrar é um dever para a vida toda.
Obedecer enquanto estiver na casa do pai, na casa da mãe, sob a tutela do pai, orientação do pai, orientação da mãe, deve obedecer, mas honrar é para a vida toda. É você dar valor a quem lhe dá o sustento e lhe dá orientação espiritual para você poder viver o seu cotidiano. Ainda vou um pouco mais longe. A Bíblia diz no livro de Gálatas, a respeito da lei da semeadura, que diz que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então você deve tomar cuidado com aquilo que você está plantando hoje, porque mais tarde, quando você construir a sua família, você pode sofrer uma dificuldade em relação a isso. Tá? E o terceiro ponto fala a respeito do mandamento com promessa. É o que está lá no livro de Êxodo, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus vai te dar, e se prolongue por muitos dias o teu tempo de vida. É motivo de bênção honrar o pai, honrar a mãe, independente do grau de instrução, independente da escolaridade dele, independente do que for, você deve honrá-lo e respeitá-lo. Amados, esse é o modelo divino para a família, em que cada um não é mais importante do que o outro, mas cada um tem um papel específico para ser desempenhado. Eu queria deixar para você o Salmo de número 128, que é considerado o Salmo da família, em que ele fala a respeito do posicionamento de cada um membro da família. Fala a respeito da felicidade daquele que ama o Senhor, daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você vê que o esposo está na cabeceira, mas a esposa está ao redor da mesa comparado com uma oliveira. E os filhos também ao redor da casa, abençoando e constituindo aquela família. Amados, somos famílias do Senhor. E não podemos esquecer que o nosso relacionamento dentro da nossa casa reflete o relacionamento de Cristo em relação à igreja. Quero agradecer a você pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder entrar na sua casa, na sua residência, para poder ministrar a palavra do Senhor juntamente para você. Quero convidar você mais uma vez a nos seguir pelas redes sociais. Se este vídeo está abençoando a sua vida, se os vídeos da Escola Bíblica Dominical estão abençoando a sua vida, dê um joinha, dê um gostei, dê um like aí, abençoando também o nosso canal, fazendo comentário, que nossos irmãos estão lendo os comentários para o aperfeiçoamento do trabalho que estamos desenvolvendo, e queremos abençoar a sua vida e que o Senhor possa te abençoar grandiosamente, amados. Essa é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barcarena, Departamento de Ensino da Assembleia de Deus, transmitindo a aula da 12ª aula da lição bíblica do 2º trimestre da CPAD. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.